Fala, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal do Jorge Ribeiro, onde nós falamos sobre meio militar, sobre disciplina, organização. Tá? Eu sou o Jorge, veterano das Forças Armadas, né, com 18 anos de experiência, 12 anos nas Forças Especiais. E hoje eu vou falar de um tema bem legal que é os mitos sobre a vida militar. 5 mitos. Na verdade, o último mito é bem uma resposta a uma pergunta, mas 4 mitos que muitos espalham, alguns vêm dos militares, alguns vêm do mundo civil, mas que eu vou esclarecer para vocês aqui. Primeiro mito, sobre você ganhar pouco. Quem é militar não ganha pouco. Quem é militar ganha razoavelmente bem. Ah, mas tá certo então o salário dos militares? Não, não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre ganhar razoavelmente bem. O salário em si ele está defasado. Porque, por exemplo, um PM aqui no Ceará, soldado ainda na formação, ele já ganha quase o salário de um terceiro sargento, que ganha em torno de 4 a 5 mil reais, vai depender de algumas especializações, ele vai estar nesse meio. Um soldado aqui ganha entre 3.500 e 4 mil reais. Depois de formado, já passa para 5, então já ganha igual um terceiro sargento. Então, sim, está defasado. Mas o salário é sim razoavelmente bom. O que que Por que que muitos militares falam que ganham pouco? Pela atividade que desempenham. Isso está certo. Segurança do país não é qualquer coisa. Mas também por falta de organização financeira, por falta de saber empregar bem os seus recursos, então um pouco de educação financeira que, infelizmente, o nosso país, Brasil, não tem muito. Essa é a grande realidade. Mas o militar, sim, ele ganha bem. Um terceiro sargento iniciando depois de formado, né? Durante a formação ganha-se menos, tá bom? Então ganha-se em torno de 1.000 e poucos reais, tá? Vai estar em torno de um salário mínimo, mas depois de formado esse salário já sobe para 3 ou 4 salários mínimos, depender de qual é a graduação que você está. Graduação oposto, né? Terceiro sargento, 4 a 5 mil reais, 3 salários mínimos, um oficial depois de 5 anos de formação, aí já é em torno de 8 mil reais, então já é um pouco mais. Qual que é a comparação que muita gente faz com o salário que era antigamente, tá bom? Histórico. Teve época que um cabo ganhava em torno de 20 salários mínimos, então realmente tem essa defasagem, mas não se ganha pouco. Era até um momento que poderia ter uma correção, mas ainda não aconteceu, então vamos esperar, vai que depois melhora, né? Um segundo mito sobre a questão de ficar rico. Tá? Os militares normalmente falam que ganham pouco. A população civil que não vive dentro do meio militar diz que os militares são ricos. E a verdade é, as duas coisas são mitos. Os militares não são ricos. Os militares têm um custo de vida alto por viajarem muito, por terem que pagar aluguel. Sempre, na maioria das vezes, estão pagando aluguel. Tem custo com as operações quando saem para atividades que tem que manter em casa, todos os custos normal e ainda os custos de uma atividade, um emprego. Né? Essa é a realidade, eu te digo isso porque eu viajei bastante. Então, não são ricos, mas há oportunidades para isso. Correlacionando com o primeiro ponto, educação financeira, para quem tem, se desenvolve muito bem, porque o salário é bom, é acima da média. E além disso, se você tiver educação financeira, você vai investir aquele dinheiro. Tem transferências, toda transferência você ganha um dinheiro a mais. Se você está organizado financeiramente, aquela transferência pode virar uma reserva. Missões fora. Se você está bem classificado, se você estudou, se empenhou para isso, vão vir missões fora e essas missões podem é, alavancar o seu patrimônio. Foi o que aconteceu comigo, por exemplo. Fui para o exterior, a gente ganha em dólar. O dólar já é 5 vezes o valor no Brasil e você não ganha o seu salário, né? Só o seu salário no exterior. Você ganha algumas ajudas de custo a mais. Então, só abrindo a caixa preta que eu ganhava em torno de 3.500 a 4.000 dólares quando eu fui para os Estados Unidos. 1.200 era meu salário aqui no Brasil, então sobrava ali um bom valor para investir, para fazer outras coisas, o que você achasse melhor. Então não fica rico, mas a gente tem subsídio base para ganhar um pouco mais. Terceiro mito sobre viagens. Normalmente os militares, quando você chega num determinado local, você não viaja muito. Muita gente pensa, caramba, viaja pra caramba, não. Você não viaja muito, a diferença dos militares da Força Aérea e da Marinha, que aí viajam sim, né? Eles são alocados em um lugar, normalmente numa base aérea para a Força Aérea,
e numa base naval para quem é da Marinha, mas o navio viaja. Então eles vão juntos. No, na Força Aérea, o avião vai ter que ir para algum lugar, fazer suprimento ou helicóptero. Então eles viajam bastante. No meio militar, no Exército, tá? Já é um pouquinho diferente. Ele fica alocado numa base e normalmente ele cumpre ações, missões, atividades naquele local. Então quem é de Curitiba vai cumprir atividades em Curitiba. No máximo ele vai ali para as fronteiras, para algum local de treinamento e podem ir algumas vezes para outros lugares, como Rio Grande do Sul, para fazer a parte de treinamento com blindados, é um exemplo. Mas normalmente você chega numa base e fica lá. Em exceções, né? Claro, sempre tem exceções. Forças especiais a gente viaja pelo país todo, porque a nossa ação é no país todo. Então eu vou lá para a selva, vou para o Rio Grande do Sul, fui para o Nordeste, então viajei o Brasil todo por causa disso. Assim também são os soldados comandos, tá? Que vão se especializar em outras áreas. Mas o comum é você chegar e você ter sua rotina normal. Chega, se apresenta, faz reunião, vai fazer sua atividade física, desempenha suas atividades, sejam administrativas ou operacionais, ao final do dia vão embora, dependendo do que vai ter ali de programação. Mas viajar muito não é comum, salvo em algumas exceções, como por exemplo, intervenção militar, que vieram pessoas, né, vieram militares de vários locais para reforçar no Rio de Janeiro. E aí foi feito um rodízio, então teve gente do Sul, de Minas, se eu não me engano do Nordeste também foi, então foi uma série de pessoas, tá ok? Quarto mito, quase me perdi aqui, sobre a questão de treinamentos. O treinamento, pessoal, não é para matar você, tá bom? Então quem está entrando, ele não vai morrer. Essa é a verdade. O treinamento militar inicial, ele é progressivo, ele é feito para que você vá ganhando capacidade de vivenciar coisas mais extremas ou mais pesadas. Então, para quem vem do mundo civil, é um crescimento. Para quem já era militar, que acontece muito, eles normalmente passeiam nesse momento, se divertem, porque eles já passaram por aquilo e acham até leve. Então, onde é que as pessoas entendem que o treinamento é mais pesado? Nos cursos operacionais depois de formado. Por quê? Lá você vai ter uma melhor preparação, vai entender o que, que você precisa fazer, vai conhecer pessoas que já fizeram um curso e isso vai te dar subsídio para que você vivencie melhor condições extremas, mas você já está preparado. É diferente de viver um mundo civil, onde não tem isso, às vezes muitos são até sedentários, né? Treinam só para corrida, por exemplo, e para bar, e são inseridos dentro de uma atividade física intensa. Então, tem que ser progressivo. Além disso, existe todo um programa para ser seguido pela equipe de instrução, para que esses civis, né, se tornem militares e aguentem toda aquela carga de treinamento. Então, isso é um mito. Minha mãe vivenciou isso, tá? Ela não queria que eu fosse para o exército, porque ela dizia que eu ia morrer por causa do treinamento, tá? Porque o treinamento era muito intenso. E, na verdade, é um mito. Você pode, sim, treinar, se preparar, e lá dentro é evolutivo até chegar a um ponto que realmente fica um pouco mais pesado, mas ali você já está preparado. E depois disso, os cursos operacionais, aí sim, você se prepara melhor para estar lá. Por fim, o último mito, mas na verdade é meio que uma pergunta. Ainda vale a pena ser militar? Sim. Por quê? E por que que é mito, tá? Porque dentro do que está acontecendo hoje, muitas pessoas acreditam que não vale mais a pena entrar no meio militar. E na verdade, vale sim. Crises passam. Nós já tivemos diversas crises envolvendo a parte militar e nós já passamos por elas e saímos fortalecidos, tanto quem é militar como quem não é militar, porque você aprende durante as crises, essa é a realidade. Então, essa crise vai sim passar e vai melhorar. Você estando lá é um salário, e aí correlacionando com tudo que eu já falei aqui, é um salário bom, acima da média, onde você pode se preparar, aprender sobre a parte financeira. Inclusive, aqui nesse canal a gente vai trazer alguma parte financeira também. E pode entrar em contato comigo que também dou consultoria financeira. Você pode empregar isso para que melhorar a sua vida financeira. Eu fui assim, tá? Saí de um local que era muito pobre, não tinha recursos, e hoje consigo cuidar da minha família, cuidar dos meus pais, tudo isso porque o Exército e a Marinha me subsidiaram, tá bom? O salário é assim bom. Só para você ter ideia, quando eu estava na Marinha eu ganhava 2, 3 vezes o que meu pai ganhava. No Exército isso aí já melhorou muito mais, tá bom? Então vale sim a pena financeiramente. Vai ficar rico? Não, mas vai te dar base.
se você se preparar, se você conhecer, se você for dedicado, disciplinado, constante nas suas atividades, sim, você vai chegar a esse ponto de ganhar bem, de desenvolver riqueza. Além disso, você pode ter oportunidade de viagens. Ah, não, mas você disse que o militar não viaja muito, mas você tem a ideia da transferência. Como concursado, você pode ser transferido para vários lugares e isso te dá conhecimento, bagagem, entendimento sobre o que acontece. Tá? E pro exterior, por exemplo, para mim foi excelente, porque eu aprendi muita coisa, eu vi outra realidade. E isso também me fez dar um pulinho fora do exército, porque é totalmente diferente lá também. Tá? E além disso, o treinamento. Os treinamentos, eles são bons, tá? Hoje eu sou forças especiais e trabalho com a parte de desenvolvimento humano, porque melhor passei por condições extremas que pouquíssimas pessoas vão passar e hoje eu consigo trazer isso de conhecimento, tá? De evolução para as pessoas. Então, sim, vale a pena. Para você que está começando a sua carreira, ainda não sabe o que vai fazer, para você que é jovem, tá ali com seus 15, 16 anos, que você já pode fazer prova para a AMAN, por exemplo, Colégio Naval, se eu não me engano, para a AFA também, ser oficial das Forças Armadas, isso já pode te impulsionar muito. Imagina com 18 anos você já ter uma carreira para o resto da vida. Então vale muito a pena sim, tá? Se esse conteúdo fez sentido para você, manda esse vídeo para outras pessoas, para seus amigos, seus conhecidos, para quem quer prestar concurso público, por exemplo, e já vai entender alguns mitos, algumas coisas que é alguém que foi militar por muito tempo está passando para vocês, tá? E, recentemente. Deixe seu like aqui, se você gostou. Se você não gostou, dá o seu dislike também, é importante. Feedback é bom. Só evolui quem tem um feedback. Então, deixa o seu feedback aqui nos comentários. Diga aqui o que você acha, se isso é mito, se isso é realidade, o que você achou, se você sabia disso. E manda um conteúdo aqui. Quero saber a sua opinião aí aqui nos comentários. Beleza? Até a próxima, pessoal.